Com a palavra aqui o nosso representante do Nordeste, nosso prezado governador Flávio Dino. Senhor presidente, saudar Vossa Excelência, assim como as autoridades federais, nossos colegas governadores. Vou dividir minha breve intervenção em 3 partes. A primeira diz respeito à emergência. Na emergência, informo a Vossa Excelência que nós iniciamos as ações conjuntas entre os bombeiros e o Exército já na sexta-feira. Tivemos uma série de reuniões, instalamos uma sala de situação 24 horas em parceria com o 24º Batalhão de Infantaria da Selva. Hoje nós temos feito ações de capacitação dos bombeiros junto ao contingente do Exército desde o sábado. Eu tenho acompanhado isso pessoalmente e hoje já houve sobrevoo sobre áreas de maior preocupação, envolvendo o comando do 24º BIS com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Também noticio a Vossa Excelência, assim como o eminente ministro Ricardo Salles, todos os colegas do governo federal, que ontem eu editei um decreto sobre a proibição de uso de fogo nesse período mais crítico, consolidando a legislação ambiental existente. É claro que o Código Florestal já prevê os limites pelos quais isso se torna possível. Nós criamos, ministro Ricardo, uma regra geral. A regra geral é a vedação do uso do fogo, a adoção de práticas sustentáveis para que nós possamos viabilizar a compatibilização entre a necessária preparação das áreas para fins de agricultura, de produção, com a proteção do meio ambiente. Esse decreto foi editado. Nós fizemos as exceções do Código Florestal, e que Vossa Excelência conhece, no artigo 38, como exceções à regra geral. E é claro que esse é um parâmetro pelo qual a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros vão tratar dessa temática, e achamos que esse é um mecanismo que é útil para que nós possamos sair desse quadro emergencial. A segunda parte da minha, noticiando que nós requeremos o GLO ambiental e que, evidentemente, essa cooperação entre o Estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra, e quero registrar a ampla colaboração que temos tido do Comando Local das Forças Armadas, que tem nos ajudado na coordenação dessas ações, que são permanentes, em verdade, por parte do nosso Corpo de Bombeiros, também do nosso batalhão de policiamento ambiental da Polícia Militar. A segunda parte da minha intervenção diz respeito às propostas, 3 propostas. A primeira é intensificação e retomada do uso do Fundo Amazônia. Nós temos projetos em andamento, sendo executados com recursos do Fundo Amazônia, e nós temos, senhor presidente, projetos que aguardam a apreciação do Fundo Amazônia. No caso do Maranhão, se refere exatamente ao combate, à prevenção e combate a incêndios florestais. Nós temos um projeto lá, no valor de 33 milhões de reais, que pende de apreciação junto aos órgãos deliberativos do Fundo Amazônia, e isso poderia viabilizar a aquisição de equipamentos de grande importância para emprego por parte do nosso contingente estadual e também, claro, em regime de parceria com as Forças Armadas. Então, me parece muito importante que haja esse destravamento do Fundo Amazônia, que de fato ele é uma ferramenta de altíssimo valor, de enorme importância, muito bem gerenciado pelo BNDES, pelo seu corpo técnico, pelo seu quadro técnico, claro, também pelas autoridades ambientais, e é uma ferramenta da qual nós não podemos abrir mão, como registrou aqui o governador Mauro, o governador Helder e outros colegas. É claro que há uma restrição fiscal aguda que o Brasil atravessa, as finanças públicas, como nós sabemos, duramente depreciadas, e nós não podemos rasgar dinheiro, porque rasgar dinheiro não é algo sensato na atual conjuntura. De modo que a primeira proposta que eu gostaria de registrar é esta, Fundo Amazônia. A segunda, gostaria de corroborar tudo quanto dito por vários que me antecederam acerca da importância de um programa de cooperação, de regularização fundiária e assistência técnica. O governador Helder acaba de demonstrar
detalhadamente como é possível, mediante ações normativas e, sobretudo, administrativas, garantir o bom uso do solo na Amazônia, sem que haja nenhum tipo de discurso de terrorismo antiambiental, que de fato não é sequer necessário e pode ser nocivo, inclusive, ao povo brasileiro, aos interesses do Brasil. Então, a segunda proposta vai nessa direção, de que, mediante a ação do Ministério da Agricultura, haja uma concertação, uma articulação de ações do INCRA com os institutos de terras estaduais para ampliação da regularização fundiária, também retomada dos programas de assistência técnica, que são fundamentais para que nossos produtores, sobretudo os pequenos produtores, possam ter acesso à tecnologia, à mecanização e, com isso, se livrar da quase condenação, às vezes, do uso do fogo como instrumento de preparo da terra para fins de agricultura. E a terceira proposta diz respeito à priorização do uso sustentável da Amazônia. Nesse caso, não precisamos sequer de qualquer alteração legislativa. Todos os instrumentos legais já estão aprovados em governos anteriores, legislaturas anteriores, notadamente o Código Florestal, mas não só. Desde a Lei 6938 de 1981 até o Código Florestal, nós temos um acervo legislativo admirado no mundo inteiro como uma referência de qualidade na legislação ambiental. De modo que a terceira proposta diz respeito ao uso sustentável da Amazônia. Que nós utilizemos todos esses instrumentos já constantes da legislação para viabilizar o uso econômico inteligente da Amazônia, coisa que é amplamente possível, como todos nós sabemos. E, finalmente, a terceira parte da minha exposição diz respeito ao nível estratégico. Nós não precisamos rasgar a Constituição. A Constituição Federal tem enorme qualidade, enormes virtudes. E ela é um texto ponderado, um texto equilibrado, como devem ser as ações em um país complexo quanto o Brasil. No caso da temática ambiental, nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, que fixa as balizas pelos quais os governos todos, os cidadãos, as empresas devem agir. Por exemplo, lá está definido no artigo 225 que a Amazônia é um patrimônio nacional. Portanto, é descabido qualquer debate acerca da soberania nacional, porque ela é um imperativo constitucional, indeclinável para todos nós que aqui estamos. Então, nós precisamos, claro, proteger tal soberania nacional e, para tanto, devemos exercê-la. A soberania nacional não se afirma retoricamente, ela se afirma mediante o cumprimento de deveres. A soberania nacional não é uma fraseologia, não é um slogan, é uma obrigação que nós temos que cumprir para, nesse sentido, assegurar a autoridade daquilo que a Constituição Federal manda a nós todos. E essa mesma Constituição fixa quais são as balizas pelos quais nós devemos, sim, agir de modo consorciado, de modo cooperado. Não podemos, não é que não devamos, é que não podemos repelir ações cooperadas. Claro que, preservado o valor da soberania nacional, o diálogo com outros países é imprescindível, por várias e óbvias razões. A primeira delas, outros países fronteiriços têm a Amazônia também. A segunda obviedade: se o Brasil se isola no cenário internacional, ele se expõe a sanções comerciais gravíssimas contra os nossos produtores. Então, defender o Brasil, defender a soberania, defender a economia, exige o diálogo com outros países, para que com isso nós possamos proteger os interesses da nossa população, da nossa sociedade, proteger os nossos empregos. Então, no nível estratégico, me parece que soberania nacional é fundamental, cumprir os nossos deveres constitucionais é essencial. Em terceiro lugar, buscar uma ampla cooperação, sob a liderança, claro, das autoridades legitimadas a tanto, no caso, o governo federal, mas no concerto das nações do mundo, sobretudo das nações que conosco dividem a Amazônia na América do Sul, procurar um processo de cooperação que abranja outros países,
Também organismos privados, eu não sou daqueles que satanizam, demonizam ONGs. Eu acho que isso é um equívoco, porque nós temos ONGs da imensa seriedade no mundo e no Brasil. Então nós precisamos sempre separar, como diz a Bíblia, o joio do trigo. Nós não podemos dizer que as ONGs são inimigas do Brasil. Quer dizer, não adianta, não será tocando fogo nas ONGs que nós vamos salvar a Amazônia. É preciso sempre se distinguir entidades da maior seriedade que atuam no Brasil há muitas décadas, universidades, institutos, igrejas, que podem ajudar a proteger a Amazônia brasileira. No mesmo sentido da cooperação, finalmente, destaca o papel dos povos indígenas. Eles são brasileiros e brasileiras, são detentores de direitos que devem ser respeitados, que estão inscritos na Constituição e que, portanto, não podem ser ignorados por nós que aqui estamos. E a Constituição oferece os caminhos pelos quais a União, como detentora do domínio da propriedade sobre as terras indígenas, podem exercê-las. Então, eu queria finalmente destacar que nesse nível estratégico me parece que o meio termo é a melhor receita. Extremismos nunca são adequados no enfrentamento de uma temática complexa quanto essa do meio ambiente. De modo que acho fundamental, finalmente, que nós façamos um discurso sempre ponderado, porque quando se solta uma faísca nos níveis hierárquicos mais altos, isso, quando vai chegando ao chão da realidade, pode se transformar no incêndio. Então é preciso ter sempre muito cuidado, muita ponderação, porque é o arbitramento de interesses conflitantes, legítimos, de perspectivas diferentes de como governar o Brasil, e não será, evidentemente, de modo impositivo, coercitivo, que vai se chegar a um bom termo. De modo que, finalmente, nesse nível estratégico, gostaria de fixar este trilho. O nosso trilho inafastável, irrenunciável, é a Constituição. Dele nós não podemos nos separar. E a Constituição fixa quais são os parâmetros pelos quais deve haver defesa da soberania, cooperação com outros povos, respeito aos direitos indígenas, respeito às entidades privadas que atuam no Brasil, proteção ao meio ambiente, proteção da economia brasileira, garantia de que o nosso país não seja exposto a sanções comerciais, que nossos produtores não sofram em razão de uma temática deste tipo. Friso, portanto, que não com uma postura, a meu ver, puramente reativa, que nós vamos sair dessa crise de imagem aguda que o Brasil se encontra. É preciso ter moderação. Eu acho que com moderação e com diálogo, muito facilmente, o Brasil vai mais uma vez superar essas dificuldades e encontrar no nível estratégico as medidas que nós devemos juntos adotar para que a Amazônia seja capaz, apta de transformar potencialidades em virtudes, em riquezas para a população amazônica e, sobretudo, para o desenvolvimento do Brasil. Da minha parte, senhor presidente, como sempre, o senhor sabe que pode contar, e as autoridades do governo federal sabem que pode contar, com a minha seriedade, com o meu compromisso e, portanto, com o meu apreço à verdade, né? Sempre defendendo com muita clareza as posições nas quais eu acredito, mas, ao mesmo tempo, sempre muito disposto ao salutar diálogo entre pensamentos diferentes, para que, com isso, nós possamos extrair pontos em comum que impulsionem ações em favor do nosso país.